Aí André Janones foi para Cuba, fez a maior propaganda dizendo que foi para o paraíso possível e quando chegou lá deu um tremendo piti por causa do preço do que ele consumiu no bar. Fica comigo até o final desse vídeo que vai ser rapidinho para eu te contar a vergonha alheia que André Janones passou lá em Cuba. Ele foi abalroado pela realidade que aqui no Brasil ele insiste em negar, tentando enganar a todos os seus eleitores. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. Se você já é inscrito, revisa tudo. Agora, se você caiu aqui por acaso, dá uma força pra gente, se inscreva aí, ative o sininho. E se você puder compartilhar, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. A propaganda é uma coisa e a realidade é outra coisa totalmente diferente, né? Olha só o vídeo que o André Janones deixou nas suas redes sociais anunciando para todo mundo que ele ia para Cuba. E o interessante foi o que ele foi fazer lá. Mas vamos por partes, como diria o esquartejador. Olha só. Pessoal, me chamaram de comunista e mandaram eu ir para Cuba. E eu fui para Cuba, estou aqui em Havana, na Praça da Revolução, esse altar sagrado daqueles que lutam, para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o país de Che, de Fidel, o país onde o impossível se fez possível. Acompanhe nossas próximas postagens. Tamo junto. Onde o impossível se fez possível, ainda tem esse detalhe. E aí, ele falou que foi para lá para apoiar a luta pelo fim da escala 6x1. E o que a realidade esfrega na cara dele, embora ele teime em negar? Eu estou aqui com uma fonte esquerdista, que é o site vermelho.org, e eu separei aqui as asseverações que eles fazem a respeito que tem que acabar escala 6x1, que é absurdo, que o Brasil está acima da média mundial, que fica em 38,2 horas. Aí eu, passando aqui a lista que eles deram, eu cheguei em Cuba. Olha aqui, Cuba é 41 horas. Então isso quer dizer que Cuba tem a jornada de trabalho maior que a nossa? Anota aí, vai anotando aí. E nós ficamos sabendo que ele foi abalroado pela realidade na hora de pagar a conta do Tomahawk que ele pediu para a refeição. Mas vamos tudo no seu tempo. O Igor Gadelha, não gosto dele, mas ele trouxe a matéria, então a justiça seja feita, diz que em Cuba ele deu petit por conta em bar. Em Cuba, para participar das comemorações do Dia do Trabalhador, o deputado André Janones se irritou com conta em bar na cidade de Havana. Tem aqui a foto dele apreciando um belo Tomahawk, já vou mostrar para vocês. E a matéria diz que ele deu um petit em um bar na cidade de Havana, capital de Cuba, na noite de quarta-feira, e o episódio ocorreu no restaurante La Vitrola, na região de Havana. Segundo relatos de testemunhos à coluna do Gadelha, Janones não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta do que consumiu. O deputado havia pedido, por sugestão dos garçons, um tomahawk, um dos cortes mais nobres de carne. Eu vou mostrar para vocês o que é um tomahawk. Um tomahawk é esse corte de carne que vem com essa carne muito macia e muito saborosa, com o osso, e lá eles escarnam o osso para ficar bonitinho assim, né? Lá nos Estados Unidos, tá? Então você em Cuba, que chama os Estados Unidos de malvadão, Cuba copia o modelo tomahawk de servir dos Estados Unidos. É tudo uma tremenda hipocrisia. Então este é o grande filé que o Janones comeu lá em Cuba. E quem sugeriu isso para ele foram os garçons, que é um dos cortes mais nobres de carne ali do local. De acordo com o cardápio do restaurante, o prato custa 30 mil pesos cubanos. Vai anotando aí, 30 mil pesos cubanos custa o prato que Janones pediu. Acontece que na cotação oficial, esse valor passaria dos 7 mil reais que Janones teria que pagar. Já na cotação paralela, a refeição custaria em torno de 120 dólares, o equivalente a 650 reais. Então, assim, se ele pagasse direto no bar em pesos cubanos, daria 7 mil reais. Mas se ele saísse do bar, fosse comprar o dólar em paralelo, aí ficaria em 120 dólares, que equipararia a 650 reais.
Irritado com a situação, Janones começou a gritar xingamentos como merda de país, aspas para Janones, merda de país, porcaria de cidade. O deputado, que estava acompanhado de uma moça, deixou o local e voltou minutos depois com o dinheiro para pagar a conta. Será que Janones fez um negócio desse? Foi comprar dólar no paralelo, que não é o oficial do país? Ai, que absurdo, gente! Que absurdo! Agora, só para vocês entenderem a realidade que Janones tenta negar o tempo inteiro, ele falou o quê? Que chegou no paraíso, impossível, mas que foi possível? Uma matéria da Gazeta do Povo, de 3 de maio de 2025, tá, de ontem, trouxe o seguinte, que atualmente uma cartela com 30 ovos em Cuba custa mais do que o salário mínimo e abastecer o carro custa mais do que um salário médio. Quanto custa o salário mínimo em Cuba? É de 2.100 pesos cubanos, tá? 2.100 pesos cubanos. Quanto custou ali o tomahawk dele? 30.000 pesos cubanos, um bife. Enquanto o salário de Cuba, o salário mínimo de Cuba, desse paraíso que Janones vive propagandeando, custa 2.100 pesos cubanos, o prato que Janones comeu custa 30.000 pesos cubanos. Vocês já viram aí, né, a disparidade. E segundo eles querem acabar com a desigualdade social. Abastecer o carro custa mais do que um salário médio. O salário mínimo do país é de 2.100, cerca de 17,5 dólares pela taxa de câmbio oficial e 87 pesos cubanos na cotação atual. De acordo com o índice do portal Independente é o toque, tomado como referência pelas ruas e pelos especialistas, o dólar custa atualmente 320 pesos cubanos e o euro 325 pesos cubanos. Então, assim, o Janones foi abalroado pela realidade. E aí a gente fica se perguntando, será que ele ainda vai ter nenhuma vergonha na cara de postar algum outro vídeo mostrando a verdade sobre as ruas de Cuba? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim. E o hipócrita ainda diz que foi para lá lutar e fortalecer a causa fim da escala 6x1. Ele vai contar para vocês que lá em Cuba a escala é 6x1, que lá no paraíso inalcançável que foi alcançado, a escala continua a mesma? É isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com, que você pode nos apoiar com qualquer valor. E a gente está precisando, porque as nossas visualizações já foram por água abaixo, novamente em Shadowban, e é aí que eu preciso de vocês. Encontro com vocês nos comentários, que é o que nos resta. Deixa aí para mim, você viajaria para Cuba? E a pergunta que não quer calar, se ele acha Cuba tão maravilhoso, por que ele não vai para Cuba? Ser um cidadão comum, um assalariado, que jamais poderia comer um tomahawk. Jamais. Cafajeste.